Oi, gente, tudo bem? Nós estamos de volta, começando o nosso segundo semestre. E a matéria que nós iniciaremos hoje é uma matéria muito especial para o nosso curso de psicologia, porque é uma matéria que a cada aula a gente vai dar uma atenção mais específica para formas de sofrimento psíquico. Quando a escolha por cursar psicologia, por estudar psicologia, existe de alguma forma também essa escolha pela escuta, pelo cuidado, por uma sensibilidade que vai sendo trabalhada, vai sendo desenvolvida para lidar com as diferentes formas de sentir e as diferentes formas de sofrer. Né? E a palavra psicopatologia, se a gente decompõe na origem, é psico, patos, logos, que seria o conhecimento do sofrimento psíquico. Buscar conhecer sobre o sofrer psiquicamente, sobre os sofrimentos humanos. Né? Patos, essa palavra que eu estou traduzindo para sofrimento, ela tem uma origem muito interessante, né? Porque patos leva a patologia, né? Que vem do padecer, que é sofrer. Patos também está na origem de passividade, que é o que não é o que eu faço, não é como eu ajo, mas o que acontece comigo, o que é feito comigo, o que no mundo me alcança, me atinge, no que nas minhas relações com o mundo eu sou passiva. Né? A palavra passiva em português tem um pouco isso como se a gente estivesse parado, mas não é isso. Ser passivo é ser objeto de. Então eu posso dizer assim, por exemplo, eu adoro você, né? Agora, quando a pessoa me adora, eu sou o objeto do adorar, né? Eu admiro você. Quando eu admiro, eu sou o sujeito da admiração. Ah, eu sou admirada. Quando eu sou admirada, eu sou o objeto da admiração. Quando eu digo eu machuquei, né? Eu sou o sujeito que feriu. Agora, fui machucada, eu sou o objeto. Então, nesse sentido, a patologia, né, a palavra patos, ela nos convida a pensar o que na nossa relação com o mundo nos faz, o mundo nos gera, o mundo nos perturba, a relação com as outras pessoas, as experiências do nosso dia a dia nos perturba, nos mobiliza, nos inquieta, nos afeta. Então, patos é também o início de paixão, né? Bem nesse sentido, de paixão, como aquilo que inquieta, mexe, perturba, comove, mobiliza. Então, estudar patos é estudar como estar no mundo é afetar e ser afetado. Como estar no mundo é estar em meio a afetos. E a forma como as nossas experiências nos afetam, ela é bastante diversa, né? Se diferentes pessoas passam por uma experiência parecida, não quer dizer que elas vão sentir o mesmo. Quando a gente pensa como que aquela experiência tocou aquela pessoa, como que aquela experiência mexeu com aquela pessoa, a gente está pensando como que aquela experiência afetou. Então, nós estamos pensando no nível de patos, ok? Para a gente pensar nisso, como diferentes experiências da nossa vida mexem com a gente, o que a gente sente diante do que a gente vive, como o que a gente vive nos afeta, eu vou propor para a gente começar a nossa matéria
uma atividade. Então, vocês vão precisar de papel e caneta para irem marcando a pontuação dessa atividade. Eu vou abrir aqui. Enquanto eu abro, vocês vão pegando papel e caneta quem ainda não está. Bom, abrindo a nossa matéria, né, de psicopatologia, e a nossa atividade é para a gente pensar no último ano da nossa vida, né? No último ano aconteceu muita coisa, né? De agosto do ano passado para agosto desse ano, julho do ano passado para julho desse ano, né? Nós coletivamente estamos passando por algo bastante inédito, que mexe com todos nós, que preocupa a todos nós, que gera medo, que gera apreensão, né? Estar passando por uma pandemia é algo que alcança muitas pessoas de muitos países, de muitos lugares. O nosso país, mais especificamente, está passando por dificuldades imensas, o quadro está bastante grave. E nisso, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz essa mesma atividade no ano passado. E eu fiquei pensando qual que é a diferença de perguntar sobre o último ano em agosto de 2019 e perguntar sobre o último ano no finzinho de julho para agosto de 2020, né? Ainda assim, a questão continua sendo como o que a gente vive mexe com a gente, né? É uma questão que vai nos acompanhar na matéria de psicopatologia. Como o que vivemos mexe conosco. Então, com papel e caneta na mão, vocês vão somar 10 pontos para cada resposta sim. Eu vou fazer várias perguntinhas e vocês, se a resposta da pergunta for sim, vocês somam 10 pontos. Combinado? Nossa primeira pergunta é: no último ano, em algum momento você preocupou-se muito com algo ou com alguém, a ponto de ter dificuldades para dormir e ou de se concentrar nas suas tarefas e compromissos do dia a dia? Uma preocupação muito forte? Se nesse último ano você teve esse momento de muita preocupação, pode somar 10 pontos. Cada resposta sim, vocês somam 10 pontos. No último ano, em algum momento você experimentou nervosismo antes de alguma situação importante, com reações como as mãos tremerem ou transpirarem, dificuldades para respirar ou para falar sem gaguejar, desconforto no estômago e agitação, como balançar as pernas ou andar de um lado para o outro? Lembrando que vocês não precisam ter sim para todos, né? A pergunta é sobre o nervosismo. E se, diante desse nervosismo, vocês tiveram uma ou mais dessas reações. Ok? Se sim, vocês somam mais 10 pontos. No último ano, em algum momento, você experimentou timidez que as pessoas poderiam perceber? Por exemplo, ao corar, esquecer o que tinha planejado falar, se retrair ou escolher se afastar daquela situação? A pergunta aqui, então, agora é sobre uma timidez que interferiu na forma de vocês agir. Se sim, mais 10 pontos. Vamos agora para a nossa quarta questão. No último ano, em algum momento você experimentou grande insegurança, julgando-se incapaz de cumprir algo que desejava ou precisava cumprir, condenando-se por seu despreparo e ou falta de habilidade para fazer o que desejava ou precisava ser feito? Se no último ano, em algum momento, você experimentou essa grande insegurança, mais 10 pontos. No último ano, em algum momento, você experimentou grande insegurança,
pensando ter decepcionado ou magoado pessoas importantes para você, imaginando como a pessoa ou as pessoas poderiam construir uma imagem ruim ao seu respeito. Nesse momento, então, a insegurança tem a ver com essa preocupação sobre ter magoado ou decepcionado alguém. E no último ano, em algum momento, você teve muitas expectativas em relação a algo que você gostaria muito que acontecesse, a ponto de essas expectativas se manifestarem de forma física, como dificuldade para dormir e se concentrar, agitação, dores de estômago ou tensões musculares. Essa questão já é em relação às expectativas, que é muito que acontece. No último ano, em algum momento você teve dificuldades ou deixou de fazer algo por temer expor-se a situações desagradáveis ou a riscos de vergonha ou frustração? Alguma coisa que você temeu a ponto de não conseguir fazer ou ter muita dificuldade de fazer? E sim, mais 10 pontos. Lembrando que é 10 pontos para cada questão. No último ano, em algum momento você não conseguiu conversar sobre um assunto importante com alguém porque sentiu muito nervosismo ou timidez? Se sim, mais 10 pontos. No último ano, em algum momento você não conseguiu aceitar uma proposta ou concluir uma tarefa porque acreditava que não seria capaz de se organizar, nem de fazer bem o que precisava ser feito? No último ano, em algum momento você sentiu nervosismo e tensão em uma situação que não conseguia explicar o motivo? Não conseguia entender por que estava se sentindo assim? Né? Um nervoso, uma tensão que não tem muito uma forma de explicar, uma forma de entender de onde está vindo esse nervosismo, essa tensão. No último ano, em algum momento, você sentiu um medo tão grande de alguma coisa ou de alguma situação que o medo tomou conta de você? Mesmo que racionalmente você tentasse se convencer que não fazia sentido temer tanto assim? Então, racionalmente, você está dizendo, não, não tenha medo. Mas o medo vai lá e toma conta. No último ano, em algum momento você, ao ver pessoas dando risada e cochichando em algum ambiente, presencial ou online, né, dá para acrescentar, desconfiou que poderiam estar rindo e comentando sobre você? Se sim, mais 10 pontos. No último ano, em algum momento você desconfiou que uma pessoa poderia querer te prejudicar, mesmo que aparentemente ela sempre agisse de forma simpática e amistosa? E amistosa é quando trata bem, com amizade, amigavelmente, amistosamente. A pessoa estava te tratando bem, mas você desconfiou que ela poderia querer te prejudicar? Se sim, mais 10 pontos. No último ano, em algum momento você sentiu ciúmes a ponto de prejudicar a sua relação com a pessoa por não confiar nela, por não acreditar que ela poderia gostar de você o suficiente? Ciúme, né? Se vocês experimentaram ciúme, mais 10 pontos. No último ano, em algum momento você passou por uma perda ou por uma frustração e teve a impressão de que o sofrimento experimentado foi intenso e demorado demais, desproporcional à intensidade da perda ou da frustração ocorrida? Então, houve uma perda, um sofrimento por essa perda que durou bastante. No último ano, em algum momento, você passou por uma perda significativa e as dores e reações de sofrimento diante da perda persistiram por um período em que você teve dificuldade de lidar com as atividades e as relações cotidianas?
o dia a dia ficou mais custoso, mais difícil, com mais limitações devido a essa perda, devido ao sofrimento dessa perda? No último ano, em algum momento você passou por uma perda significativa e pensou que depois daquela perda, a vida nunca mais poderia voltar a ser a mesma? Você nunca mais voltaria a se sentir da mesma forma? É uma perda tão forte que você pensa, nossa, eu nunca mais vou ser a mesma, vou viver do mesmo jeito, as coisas nunca mais serão como eram. No último ano, em algum momento, você conquistou algo que desejava, mas no momento de comemorar a conquista, teve dúvidas se de fato merecia ou se seria capaz de aproveitar o que conquistou? Nossa, será que eu mereço? Será que eu estou à altura? Será que eu vou conseguir aproveitar? Lembrando 10 pontos por questão que vocês responderem sim. No último ano, em algum momento você sentiu uma tristeza muito forte, um sofrimento muito dolorido, se perguntando se seria capaz de lidar com emoções e sentimentos tão difíceis? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? No último ano, em algum momento você sentiu um desânimo intenso, uma forte desmotivação, dificuldades para acreditar que o que estava fazendo poderia ter algum sentido, né? Momento de desânimo, de desmotivação. No último ano, em algum momento, você sentiu uma alegria muito forte, eufórica, com uma disposição intensa, agiu de forma agitada e acelerada, com um ânimo maior do que comum, bem eufórica, com bastante disposição? Sim, 10 pontos. No último ano, em algum momento, você sentiu-se triste, em momentos que seria esperado que você estivesse alegre, e sentiu-se alegre em momentos que estava passando por dificuldades? Triste quando esperava alegria, alegre quando se esperava sofrimento, tristeza. No último ano, em algum momento, você passou por oscilações de humor, experimentando alegrias e tristezas, animações e irritações, disposições e desânimos. Em um mesmo período relativamente curto de tempo, você foi mudando de humores altos e baixos, vai e vem, diferentes estados de humor. No último ano, em algum momento, você agiu de forma impulsiva, sem medir as consequências? No último ano, em algum momento, você sentiu-se emocionalmente instável, pensando se conseguiria ser capaz de manter os planos e escolhas que havia feito, já que a cada momento se sentia de uma forma diferente em relação ao que estava acontecendo? Né, a instabilidade, nossa, será que eu vou conseguir? De tão instável emocionalmente. No último ano, em algum momento você deixou-se absorver por devaneios, por um mundo de imaginação e fantasia, envolvido mais com seus pensamentos do que com o que estava acontecendo ao redor? No último ano, em algum momento, você gostou tanto de alguém ou de algo, pode ser um jogo, uma série, um livro, uma música, um esporte, que passou horas e horas pensando, com dificuldade para se interessar por outras questões, com dificuldades para se concentrar em qualquer assunto que não fosse sua paixão, que você estava gostando tanto, gostando tanto, 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 que não conseguia pensar em mais nada? No último ano, em algum momento, você gostou tanto de alguém ou de algo que, mesmo sentindo que gostar tão intensamente estava te distraindo de questões importantes ou te prejudicando de outra forma, você não conseguia diminuir o seu envolvimento, o seu interesse? Gostava muito, 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 muito e não conseguia parar? No último ano, em algum momento você teve dificuldade para dormir? Se sim, mais 10 pontos.
No último ano, em algum momento você teve dificuldades para acordar? Se sim, mais 10 pontos. No último ano, em algum momento você dormiu muito, mais horas do que de costume, a ponto de atrapalhar as tarefas que precisavam ser feitas? Se sim, mais 10 pontos. No último ano, em algum momento você sentiu muito sono, mesmo tendo dormido o suficiente, a ponto de a sonolência atrapalhar sua concentração e o seu desempenho? Se sim, muito sono, mais 10 pontos. No último ano, em algum momento você se alimentou mal, comendo mais ou menos do que costuma comer durante um certo período de tempo, por excesso de apetite ou por falta de apetite, teve uma mudança na alimentação? Se sim, mais 10 pontos. No último ano, em algum momento você comeu muito, em quantidades maiores do que costuma comer, com dificuldades para controlar o quanto estava comendo? No último ano, em algum momento você bebeu muito, em quantidades maiores do que costuma beber, bebida alcoólica, com dificuldade para controlar o quanto estava bebendo? No último ano, em algum momento você fez uso de alguma substância, pode ser as mais diversas, por exemplo, cigarro, café, chocolate, açúcar, medicamento, álcool, maconha, cocaína, alucinógenos em excesso, considerando excesso como uma quantidade que você não previa e não desejava consumir e que de alguma forma te prejudicou ou prejudicou outra pessoa, ou as pessoas teve um excesso aí no uso de alguma substância. No último ano, em algum momento, você fez uso de alguma substância? Mais uma vez, pode ser cigarro, café, chocolate, açúcar, medicamento, álcool, maconha, cocaína, alucinógenos, com regularidade, com frequência e com dificuldades para reduzir ou para interromper o uso quando tentou? Você tentou diminuir, tentou parar e foi difícil? Alguma substância? No último ano, em algum momento você sentiu muito desejo sexual, a ponto de interferir na sua concentração e em outros prazeres e interesses? No último ano, em algum momento você sentiu pouco ou nenhum desejo sexual, mesmo em condições que antes seria esperado que você se excitasse? No último ano, em algum momento você se sentiu mal com relação ao seu corpo ou alguma característica do seu corpo, de modo a preocupar-se bastante com o desejo de modificá-lo, considerando que se conseguisse mudar o que gostaria, você poderia se sentir mais feliz e mais interessante? No último ano, em algum momento você teve dificuldade de distinguir se o que estava acontecendo com você era ou não era real? Nossa, é real? É real o que eu estou sentindo? É real o que eu estou percebendo? É real o que eu estou vivendo? É real o que está acontecendo? No último ano, em algum momento você teve hábitos de organização ou limpeza que te geraram um grande incômodo, caso não fossem cumpridos? Né? Podem ser os mais diversos hábitos de organização e limpeza, mas eu dei exemplo. Sentir-se mal, caso objetos não estivessem alinhados, ou caso precisasse sair de casa sem lavar tudo que tivesse na pia. No último ano, em algum momento você teve hábitos supersticiosos que, mesmo que racionalmente você não levasse tão a sério, sentiria grande incômodo caso não cumprisse? Tem várias superstições possíveis. Por exemplo, levantar da cama com o pé direito, carregar um amuleto para fazer uma prova. No último ano, em algum momento você organizou rotinas com horário fixo, separou lugares específicos para cada objeto, desenvolveu padrões sobre como realizar cada atividade, sempre a partir dos mesmos parâmetros, repetiu as mesmas sequências de tarefas diárias, de forma que, caso a sua programação se rompesse, experimentaria grande incômodo.
Então, essa pergunta, né, 10 pontos se você teve alguma forma de programação que não podia ser trabalhada. No último ano, em algum momento, você teve pensamentos negativos e repetitivos, que mesmo que você quisesse tentar se parar de pensar, você não conseguia, né? Pensar naquilo ruim, naquela coisa negativa, e mesmo que você tentasse parar, não. No último ano, em algum momento, você teve um objeto ou uma frase da sorte? Por exemplo, uma lembrança de alguém querido que você guarda sempre consigo, ou alguns versos memorizados para repetir para si mesmo, em momentos que deseja se acalmar, ou se sentir mais otimista, uma frase da sorte, uma lembrança da sorte. No último ano, em algum momento, você repetiu erros, mesmo sabendo as probabilidades de prejudicar a si mesmo ou a outra pessoa, ou outras pessoas? Aquele erro você sabia que podia prejudicar e repetiu. No último ano, em algum momento, você experimentou um sentimento de grande solidão, com a impressão de que as pessoas ao redor não poderiam compreender o que você estava sentindo e o que estava acontecendo com você? No último ano, em algum momento você teve vergonha de contar o que estava sentindo, mesmo para pessoas próximas, de quem você gosta, em quem confia? Foi difícil falar? Você não conseguiu falar? Teve vergonha de falar? Pois é. Então, se a gente for pensar no conjunto das experiências valendo 10 pontos cada, né, estamos chegando ao fim. No último ano, em algum momento, você teve dificuldade para confiar em alguém e pedir ajuda? Mesmo que o sofrimento que estava passando fosse muito doloroso para você? Dificuldade de confiar, dificuldade de pedir ajuda? Se vocês somarem, né? Vou dar um tempinho para vocês somarem. Cada um que vocês disseram sim foi 10, né? Podem contar quantos foram das nossas questões. Né? A gente, se tivesse em sala de aula, a gente ia comentar o resultado, como vocês se sentiram fazendo o teste, mas a gente pode aproveitar a nossa live de hoje, o momento da gente se rever, para vocês comentarem também como foi fazer essa atividade, respondendo essas perguntas e pensando nas emoções e nos sentimentos do último ano. Né? Se alguém ainda não contou, pode pausar, mas vamos ver o resultado. A pontuação final demonstrará o quanto cada um corresponde à classificação. Então, dependendo do quanto vocês disseram sim, vocês serão classificados como humanos. Né? Não tem um resultado que nada, nenhum sim que vocês tenham dito, nenhum não que vocês tenham dito, que tirem vocês dessa classificação. Por sermos humanos, nós estamos sujeitos a essas emoções, a esses sentimentos, a esses hábitos, a essas dificuldades, a essas limitações, a esses sofrimentos. Então, assim, a ideia da atividade é a gente ir passando por uma série de coisas que acontecem com a gente, e mexe com a gente, e perturba a gente, e preocupa a gente, e anima, desanima, encanta, desencanta, dá disposição, decepciona, aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que a gente evita, aquilo que a gente tenta parar. Se vocês forem ver, a gente passou por várias questões do dia a dia, os nossos hábitos de convivência, de sono, de alimentação, de disposição, de motivação, de organização. E é isso o que a psicopatologia estuda. Né? A gente estuda como aquilo que nós vivemos nos afeta. E as questões que a gente foi passando foram sobre experiências que nos afetam e como nos afetam. Então, né, dá para ver que nessa matéria nós vamos falar bastante das experiências humanas.
e como essas experiências envolvem ansiedades, angústias, tensões, nervosismos, preocupações. Se vocês têm sentido, se vocês experimentaram no último ano ansiedades, angústias, tensões, nervosismos e preocupações, isso não significa que é um quadro psicopatológico se desenvolvendo, que há algum diagnóstico. Não. Significa que são experiências humanas, assim como tristezas, dores, lutos, sofrimentos, que infelizmente todos nós passamos, como a gente viu lá no comecinho da matéria de psicanálise, né? Não há uma saída, é algo que não tem receita, nem nunca terá, né? Não cabe a nós, profissionais da psicologia, evitar sofrimentos, eliminar sofrimentos, porque eles vão acontecer nas nossas vidas. As tristezas, as dores, as perdas, né? A questão é como lidar com essas tristezas, dores, lutos e sofrimentos que vivemos. Assim como desânimos, desmotivações, indisposições. Ao longo da matéria, a gente vai perceber que para se tornar uma atenção no sentido de um diagnóstico, no sentido de um tratamento, é necessário que se prolongue por um período de tempo, que tenha uma frequência e, acima de tudo, que seja algo que traga prejuízos na vida daquela pessoa, né? Porque experimentar desânimo, desmotivação e exposição faz parte das nossas experiências, não é algo com o que necessariamente a gente precise se preocupar. Hábitos, práticas repetitivas, rituais, excessos, impulsividades, vícios, todos esses pontinhos que eu estou elencando podem sim gerar um sofrimento intenso, um sofrimento difícil, que vai requerer uma atenção especializada. Mas, em si, fazem parte das experiências de todos nós, assim como os nossos vínculos, nossas conversas, nossa dependência, nossa vulnerabilidade, nossa solidão, nossa socialidade. São nossas experiências humanas. Porque patos, como eu disse no começo do vídeo, tem a ver com aquilo que nos afeta, que nos perturba, que mexe conosco. O que a gente não controla. A gente não controla o que as situações e as relações despertam em nós. Então, fechando esse primeiro vídeo, né, que é um pouco mais longo do que de costume, mas que era para a gente ter esse panorama de como as experiências humanas são múltiplas, são diversas, são intensas, mexem com a gente de diferentes formas. E é sobre patos que nós discutiremos ao longo do semestre, né? Sobre como aquilo que a gente vive mexe com a gente. Então, voltando aqui, né, para o Meet, depois da nossa atividade, a gente pode discutir na live de hoje, que será às 9 horas. Tá certo? Um beijo para você.